Apresentação. Alguém dá um oi para o professor identificar que vocês estão visualizando e estão escutando perfeitamente, professor. Oi. Obrigado. Então, começando a nossa aula, estamos no processo de revisão. Então, agora a revisão é sobre termoquímica. Lembrando que termoquímica é a parte da química que estuda as trocas de calor. O calor que é liberado ou o calor que é absorvido. O que vocês têm que saber? Quando a reação é exotérmica e quando a reação é endotérmica. Quando o ΔH é positivo, quando o ΔH é negativo. Além disso, nós temos que identificar quando uma reação é exotérmica ou quando uma reação é endotérmica. Então, vamos lá. Vamos começar com a nossa revisão. Então, o professor destacou para ti sobre a entalpia. Toda vez que aparecer a palavra entalpia, significa calor. Tá? Então, falou entalpia, estamos falando de calor. E quando falar variação da entalpia, que é o ΔH, variação do calor, vai ser sempre o quê? Vai ser sempre produto menos o reagente. Essa é o quê? Essa é a nossa fórmula principal. E duas palavrinhas são extremamente importantes aí nessa parte da matéria, que são as reações exotérmicas e as reações endotérmicas. As reações exotérmicas são aquelas que liberam calor, enquanto as reações endotérmicas são aquelas que absorvem calor. Então, extremamente importante. Essa é uma partinha da matéria que eu sei que os alunos sempre se lembram, então é importante que sempre se lembram, não. É muito comum, às vezes, no terceiro ano lá, o que é uma reação exo e a pessoa fica, como é que é? Não lembro. Libera, absorve. Acontece, tá? Bom, como é que nós reconhecemos aí uma reação endotérmica ou exotérmica pelo gráfico? Bom, repare esse gráfico aqui, o que nós temos? Nós temos aqui no início da reação o reagente e no final da reação nós temos produto. É sempre assim o processo. O restante é o quê? É o caminho da reação. Aqui é o caminho da reação. Ela pode ser mais rápida ou mais lenta. Ok. Agora, como é que eu vou identificar que esse é um gráfico exotérmico? Deixa eu pegar aqui a caneta. A primeira dica é que toda vez que o reagente estiver embaixo, ó, o reagente está embaixo aqui? Não, o reagente não está embaixo, o reagente está em cima. Ó. Repare que quem está embaixo é o produto, ó, o produto. Então, toda vez que o reagente estiver em cima, a reação vai ser exotérmica. É uma forma de lembrar. Outra característica da reação exotérmica. Toda vez que a quantidade de calor inicial for maior que a quantidade de calor final, a reação é exotérmica. Essa é uma informação importante em termos de exercício. Numa reação exotérmica, a quantidade de calor inicial é maior que a quantidade de calor inicial. Ou a terceira forma é o quê? É calcular o ΔH. Ou seja, para a gente calcular o ΔH, qual é a fórmula? É produto menos reagente. Então, nesse gráfico aqui, nós temos o quê? Que o produto vale 10, menos o reagente, que vale 20. A gente vai fazer esse cálculo, 10 menos 20 vai dar menos 10. E toda vez que o ΔH é negativo, nós temos uma reação exotérmica. Então, já identificamos que esse é um gráfico exotérmico, tá? Reagente em cima, em relação a um produto, exotérmico. A quantidade de calor inicial maior que a quantidade de calor final, exotérmica. Ou, simplesmente, a gente calcula a variação da entalpia, que é produto menos reagente, deu negativo, exotérmica. Agora, como é que nós identificamos um gráfico endotérmico? É a mesma leitura. Só que agora, se o reagente estiver embaixo, o gráfico é endotérmico. O gráfico é endotérmico. Outra característica que a gente pode analisar. Na reação endotérmica, a quantidade de calor inicial é menor que a quantidade de calor final, porque aqui está o produto, ó. Está aqui o final, aqui está o produto. Ok. Agora, se não consegue lembrar disso, vai ter que calcular o ΔH,
E o que é ΔH? É o produto menos o reagente. Então, 30 menos 10, ao fazer esse cálculo, vai dar que o ΔH é o quê? Mais 20. Calculou lá, deu que o ΔH é mais 20. Se deu positivo, nós temos um gráfico endotérmico. Ok? Bem fácil, bem tranquilo. Tá? Em termos de avaliação, com certeza, isso vai estar presente na tua prova. Identificação se a reação é isotérmica, identificação da quantidade de calor que é liberado, que é o cálculo do ΔH, e identificar se o gráfico é isotérmico ou endotérmico. Agora, não menos importante é reconhecer quando uma reação é isotérmica e quando uma reação é endotérmica. Bom, existe 3 representações para uma reação isotérmica e existe 3 representações para uma reação endotérmica. Bom, o que é o mais tradicional? O mais tradicional, vamos olhar aqui primeiro para essa reação aqui, ó. Para essa reação aqui. Primeira reação. Aqui nós temos 3 reações. E toda vez que o ΔH, vou botar aqui em marca texto, toda vez que o ΔH for negativo, nós temos uma reação exotérmica. Agora, olhando para a reação endotérmica aqui embaixo, ó, como é que... Vamos olhar para a primeira reação aqui, ó, para a primeira reação. Ó, o professor está pintando aqui embaixo a reação endotérmica. É a mesma coisa. Toda vez que o ΔH é positivo, nós temos uma reação endotérmica. Ok. Agora, na reação exotérmica, como é que é o, digamos assim, a simbologia, a representação padrão? É o reagente mais produto, não, é o reagente, tem a setinha mais produto, e o mais calor no produto. Então, vou apagar aqui para não ficar poluído. Então, vamos olhar agora para a segunda reação. Aqui está o reagente, temos a setinha, e aqui nós temos o produto. E tem o mais calor, ó, tem o mais calor no produto. E quando tiver o mais calor no produto, repare que não é ΔH positivo, é mais calor. Então, quando mais calor no produto, essa reação também é o quê? Uma reação exotérmica. Agora, existe uma terceira representação, que é aquela assim, só para deixar o aluno meio perturbado, quando o assunto é resolver exercício. Se está positivo no produto, quando pula para o outro lado, em termos matemáticos, o que acontece com o sinal? Ele troca o sinal, fica negativo. Então, uma terceira representação é o menos, ou seja, a quantidade de calor, ó, no reagente tiver o quê? Negativo. Então, existe 3 formas de reconhecer uma reação exotérmica. ΔH negativo, exotérmica. A reação química com mais calor no produto, ou a reação química com menos calor no reagente. Então, 3 formas de identificar se a reação é exotérmica. Agora, as outras 3 formas para identificar quando uma reação é endotérmica, o padrão é o quê? O ΔH positivo, a reação é endotérmica. Agora, o mais calor no reagente é uma reação endotérmica. E o que acontece com esse sinal? Está positivo, pula para o outro lado, negativo. Agora, se tiver menos calor, não tem ΔH, é só menos. Um menos calor no produto, a reação é endotérmica. Tá? Então, pessoal, para vocês lembrar, vou repetir a última vez isso aí. ΔH negativo, exotérmica. ΔH positivo, endotérmica. Bom, 99% das questões é isso aí, são com essa representação. Só que, quando o exercício quer cobrar isso e quer dificultar a tua vida, o que acontece? Se apareceu mais calor no produto, reação exotérmica. Apareceu mais calor no reagente, reação endotérmica. E, por fim, se aparecer menos calor no produto, endotérmica, ou aparecer menos calor no reagente, exotérmica. Eu sei que isso dá um nó na cabeça para a gente lembrar essas características, mas o professor antecipa. Se você souber essa segunda aqui, ó, eu vou pintar aqui essa segunda, ó, tiver ó, mais calor no produto. Se você saber que essa aqui é endotérmica, você sabe a outra. Porque é só pensar, bom, se é mais calor no produto, é exotérmico, pulou para o outro lado, negativo, é exotérmico. Mesma coisa, a mesma análise você pode fazer aqui na segunda, ó.
o menos calor está no produto, pula para o outro lado, positivo. Tá, pessoal? Então, nesse exato momento, eu espero que vocês façam aí exercício que envolva essa partezinha de reações exotérmicas. Na aula anterior já tem também exercício sobre isso aí. Coloquei vários exercícios sobre esse assunto. Tá? Vocês têm que, ao olhar uma reação química, identificar se é reação exotérmica ou endotérmica. Até se lembra na nossa última aula de deslocamento de equilíbrio químico, que tem lá a reação, inicialmente tem que reconhecer se é reação exotérmica ou endotérmica, para depois saber fazer ali a parte do deslocamento de equilíbrio químico na parte de conteúdo de equilíbrio químico. Ok. Seguindo em frente, o que o professor também destacou para ti? O professor destacou a reação de combustão. E o que é uma reação de combustão? Para que ocorra uma reação de combustão, basicamente tem que ter um combustível. Esse combustível vai reagir com um comburente, que é quem? O oxigênio. Tá? Só vai ocorrer a combustão tendo oxigênio. E esse combustível, ao reagir com oxigênio, 99% dos casos é o quê? O produto vai ser CO2 e água. Então, tá aqui, nós temos aí um combustível, o etanol, e esse combustível vai reagir com quem? Com o oxigênio, que é o nosso comburente. O que tem que saber? Que o produto de uma reação de combustão vai ser sempre o quê? CO2 e água. E detalhe, e isso é importante em termos de exercício, tá? Em termos de conhecimento, claro, né? O mais importante é o conhecimento. Depois eu falo exercício porque tem a prova aí nos esperando, né? Tem a prova do PAV, tem a prova do Enem. O que importa é o conhecimento. Então, na reação de combustão, sempre ocorre o quê? Liberação de calor. Tá? Essa liberação de calor que vai fazer, por exemplo, um carro colocar etanol, faz o carro se movimentar. Né? Então, toda vez que ocorre uma reação de combustão, nós temos uma reação exotérmica. Como é que vocês vão reconhecer uma reação exotérmica? Vai ter como padrão o quê? Vai ter um combustível, vai reagir com oxigênio e o produto vai ser CO2 e água. Temos a reação de combustão completa. Bueno, e depois, dependendo do exercício, vocês vão ter que fazer o balanceamento. Tá? Eu não vou destacar aqui agora, nesse exato momento, o balanceamento. Só que se o exercício pedir para vocês montar uma reação de combustão, vocês vão ter que pegar esse combustível, vão ter que reagir com oxigênio, vai ter que botar CO2 e água com o produto, e depois vai ter que fazer o balanceamento, tá? Isso é o fundamental para a montagem de uma reação de combustão. Agora, um segundo exemplo, tá? O primeiro foi o etanol, o álcool. Agora a gente vai mostrar a gasolina. Como é que funciona uma reação de combustão da gasolina? Então, temos aí a gasolina, C8H18. Para montar a reação de combustão, a gente coloca quem? Oxigênio. Esse oxigênio, para ocorrer a reação de combustão completa, vai produzir sempre o quê? CO2 e água. Pronto. Montamos a reação de combustão. E agora, balanceamento. A gente faz o balanceamento e está pronto a reação química, tá? O professor não vai destacar o balanceamento agora, esse é o conteúdo do primeiro ano. Na aula, essa lâmina já foi mostrada na aula normal, ou seja, aquela aula que não é revisão, nós estamos agora no processo de revisão. Né? Se alguém tiver dúvida aí em relação ao balanceamento, assista, né, às aulas anteriores sobre a termoquímica, que nem o professor dá com toda a calma aí a explicação do balanceamento. É necessário agora, nesse período de revisão, o professor mostrar aí a base do que já foi mostrado. Tudo bem? Bom, feito isso, já reconhecemos que a reação de combustão é exotérmica, que vai vir um combustível, esse combustível reage com oxigênio e o produto é o quê? CO2 e água. Bom, na parte termoquímica, existem 3 tipos de cálculos. Existe a entalpia de formação, existe a entalpia de ligação e a lei de Hess. Tá? Vamos falar agora sobre a entalpia de formação. Como é que nós reconhecemos quando o exercício está falando esse tipo de cálculo? Basicamente, vai ter uma reação química, está lá a reação química. Tá? Tem exercício aí que, né, são exercícios difíceis, que hoje você teria que montar a reação química, mas o mais comum é vir já à disposição de vocês a reação química, então está aí a reação química, e vai vir valores de quanto vale cada substância. Vai estar lá no texto, ou vai estar em formato de tabela, tá? Ou até em gráfico. Então vai ter a substância e quanto vale cada substância. Tá? Por exemplo, aqui o monóxido de carbono vale menos 26,4, o ferro nada, e é normal às vezes não falar, tá? A gente tem que saber que toda substância simples vale 0,
Tá? Desde que tem todo um padrão, desde que esteja no estado alotrópico mais estável. Tá? Mas padrão, se não falar a quantidade de calor, é substância simples, coloca zero. E aqui o CO2, nosso gás carbônico, está aqui a quantidade de calor. Quando for a entalpia de formação, a fórmula qual é? Essa aqui, ó. A variação da entalpia é o produto menos o reagente. Bom, identificamos que é entalpia de combustão, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a substância e botar a quantidade de calor dessa substância, depois vamos botar a quantidade de calor dessa substância, botar a quantidade de substância do ferro, a quantidade de calor do CO2 e, não menos importante, multiplicar pelo número que está na frente. Aqui vai ser multiplicado por 1, aqui vai ser multiplicado por 3, aqui vai ser multiplicado por 2, aqui será multiplicado por 3. Então, vamos lá. Então, a quantidade aí do óxido de ferro 3 é menos 196, reparem. Então, está aqui o óxido de ferro 3. Está aqui a quantidade de calor. Depois, o CO. O CO vale menos 26,4. Temos que multiplicar por 3. Vai ver que vai aparecer um 3. Ah, depois. Aqui teria que botar 3. Geralmente eu faço assim, mas vamos lá devagarzinho. O ferro vale 0. O ferro vale 0. O CO2 vale menos 94. E agora a gente vai multiplicar pelo número que está na frente. Deixa eu apagar tudo aqui. Então a gente vai multiplicar pelo número que está na frente. No caso, o monóxido de carbono está aqui, ó, vale multiplicado por 3. O ferro multiplicado por 2. E o nosso gás carbônico, CO2, multiplicado por 3. Então, o que nós temos? Nós temos aqui a quantidade de calor do reagente. E depois aqui a quantidade de calor do produto. A gente vai calcular quanto vale a quantidade de calor do reagente e quanto vale a quantidade total do produto. Feito isso, o total aqui do reagente deu menos 275,7, o total do produto deu menos 282,3. E usamos a fórmula, a variação da entalpia é igual ao produto menos reagente. Tá? Então, o produto, aqui é a variação do produto, mas a gente foi o produto, é menos 283, menos da fórmula, ó, menos da fórmula, e o reagente vale menos 275,7. Agora, é só fazer o cálculo. Importante destacar que menos com menos dá mais, tá? Esse menos é a fórmula. E ao fazer o cálculo, vai dar que a variação de entalpia é menos 6,6 kcal. E é o que o exercício pede. O número 1 pede o quê? Qual a quantidade de calor liberado ou absorvido? Quando ele faz essa pergunta, ele quer que, ou seja, essa é uma reação que libera ou absorve calor? Ok. E a segunda pergunta é o tradicional. Se a reação é uma reação exotérmica ou endotérmica. E aí você vai olhar o ΔH. Se o ΔH é negativo, é exotérmica. Se o ΔH positivo, é endotérmica. Como deu que o ΔH é menos 6,6, então deu ΔH negativo, então aí nós temos uma reação exotérmica. Mais uma. Temos uma reação química, mais um exercício. Temos que identificar se é entalpia de formação, se é de ligação, se é lei de Hess. Repare que nós temos a reação química representada e é mostrado nos dados quanto vale, porque pode vir em forma de tabela, mas também pode vir no texto, né? Ó, sendo o ΔH da formação do óxido de cobre 2, então ele está dizendo que o óxido de cobre 2, né? E aí que está a questão, quem é o óxido de cobre 2 nessa história? Né? Aí tem um detalhezinho aqui. Vou destacar para vocês. Vou pegar a caneta. Ó. O oxigênio tem carga menos 2. Isso você já tem que saber. Conhecimento lá do primeiro ano. Para que essa molécula seja neutra, qual vai ser a carga desse cobre? Mais 2. Ok, então já sei que esse aqui é o óxido de cobre 2. E agora, e essa criança aqui?
Esse 2 vem para cá, ó, menos 2. E o número que está aqui é o número 1, ó, não aparece, ó, vem para cá, ó, mais 1. E como é que vai dar zero essa molécula aqui? Bom, esse 2 que está aqui, ó, ele multiplica o que está aqui. 2 vezes 1, mais 2. Aqui tem número 1, 1 vezes 2, 1 vezes menos 2, menos 2. Então, 2 vezes 1 mais 2, menos 2, zerou. Então, esse aqui é o óxido de cobre 1, e essa outra molécula é o óxido de cobre 2. Ok? Olhe e repare que na química uma coisa vai dependendo da outra. O que torna essa matéria difícil? Porque é progressivo o conhecimento. Se o aluno lá no primeiro ano não aprendeu nada, né? Só queria lá ficar, né, no celular. Aí chega no segundo ano, aí tem que identificar quem é o óxido de cobre 2, quem é o óxido de cobre 1. Ah, eu não sei quem é, né? Aí não consegue fazer exercício. Isso torna a química difícil, porque uma coisa depende da outra. Então, a melhor forma de estudar química, no próximo ano vocês terão lá no terceiro ano, e aí vocês vão se preocupar em entrar na faculdade, e acredite, vocês vão se preocupar em breve, né? E você vai ter que lembrar de tudo que estudaram no primeiro ano, tudo que estudaram no segundo ano, e tá aqui, ó, tá aqui um grande exemplo. Essa explicação para identificar se é óxido de cobre 2 ou 1 é conteúdo do primeiro ano, lá no cálculo de Knox. Né? Mas à medida que a gente vai fazendo exercício, a gente vai revisando, você tem certeza que lá na hora da prova, no próximo ano, né, vocês vão... Vai dar tudo certo, tá? Vocês vão estar bem preparados para entrar na faculdade. Bom, feito isso, esses comentários todos, agora vamos resolver esse exercício. Então, o que ele nos informa? Deixa eu botar aqui a marca-texto, e aí dá para destacar melhor para vocês. Então, o que nós temos? Ele fala que o óxido de cobre 2 vale menos 37,6, e o óxido de cobre 1 vale menos 40,4. Ele quer saber o ΔH da reação. Lembre-se, não falou quanto vale a substância simples. E uma substância simples vale quanto? Vale zero. Ok. Então, identificamos aqui, ó, que o óxido de cobre 1 vale menos 40,4. Aqui, ó, óxido de cobre 1 vale menos 40,4. O que torna esse exercício é isso. É o aluno olhar e vem cá, quem é o óxido de cobre 1 e quem é o óxido de cobre 2. Na minha opinião, torna essa questão difícil. O resto é só botar o valor ali. Ó, o óxido de cobre 2 vale menos 37,6. Multiplica pelo número que está na frente. Aqui também multiplicaria pelo 1,5, mas 1,5 vezes 0 é 0. Então não há nem necessidade de procurar, de calcular. Então aqui nós temos o reagente. Do outro lado nós temos o produto. Aí calculo e uso a fórmula do ΔH. E o ΔH é o quê? É o produto menos o reagente. Então, vamos riscar aí na tela do computador. Vamos apagar tudo e vai. Então tá aí a quantidade de calor do reagente. Aqui está a quantidade de calor do produto. Usamos a fórmula, ΔH é igual ao produto menos reagente. Agora a gente vai substituir na fórmula. E o que aconteceu? O produto, menos 77,2. O reagente, menos 40,4. Esse menos com menos vai dar mais. Agora é matemática. Menos 75,2 mais 40,4 vai dar menos 34,8. O que nos vai dar como resposta a letra A. Ok? Pessoal, na próxima aula a gente continua com a revisão, tá? Não se preocupe aí. Não estou preocupado, professor. Bom, mais um exercício. Vai estar isso na avaliação sim, tá, pessoal? Inclusive eu gostaria de destacar para vocês, tá? Que hoje, tá? Tem lá no portal de vocês atividades, tá? Tem exercícios. Vai ter exercícios dessa revisão desde a aula passada, então tem lá atividades hoje, que vai até a quinta-feira, botei até às 6 horas, para que vocês tenham um pouco mais de tempo aí, tá? E na quinta-feira vai ter mais atividades para vocês. E na terça-feira, próxima semana, vai ter mais atividades. Ou seja, exercício, 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 tá? Para vocês aí estar bem preparados, porque o segundo ano é um ano difícil. É o ano mais difícil do ensino médio. Vocês estão vendo aí que o conteúdo, tá? Embora o professor tente explicar aí da forma mais simples possível, tá? Às vezes o conteúdo não ajuda muito, porque a química é difícil a nível segundo ano,
em relação ao primeiro ano, né, onde você tem que identificar lá se uma substância é simples, se uma substância é composta, se uma substância é homogênea, é heterogênea. Aqui não, aqui você tem que ter uma noção de reações inorgânicas, você tem que ter uma noção de balanceamento, você já tem que ter uma noção do conhecimento anterior de cálculo de NOx, então já é um pouco mais complicado. E no terceirão, em termos de química, na minha concepção, é mais decoreba, tá? Você tem que reconhecer lá as moléculas, você tem, sim vai ter reações orgânicas, mas eu acho bem mais tranquilo. Esse segundo ano é um pouquinho mais capcioso, mas todo mundo passa por isso, então não se preocupe, tá? Mas não se esqueça que tem atividades, vocês devem fazer essas atividades. Lembre-se que atividades aí vale 3 pontos para vocês, tá? Mas o importante é vocês fazerem exercício para vocês aprenderem. E somente fazendo exercício é que realmente se aprende. Então, o professor ainda colocou mais um exemplo de entalpia de formação. Então, temos aí a reação química, temos uma tabelinha com os valores, de quanto vale cada substância, a gente substitui os valores, tá? Se estiver balanceado, já está balanceado, não precisa multiplicar por nenhum número. Depois, a gente tem o reagente, nós temos o produto, a gente substitui esses valores, tá? Aqui a quantidade de produto, aqui a quantidade de calor. Repare como acontece bastante, ó, para essa troca de sinal, geralmente o aluno erra aí, tá? Menos com menos dá mais, calcula o produto menos reagente, e nós temos aí a resposta correta e o cálculo do exercício está lá, menos 69,1. Pessoal, o que eu destaco? É bastante comum a gente fazer o exercício e, às vezes, por um erro de cálculo ali, esqueceu de multiplicar um número por 2, por 3, a gente faz o exercício e não tem nenhuma alternativa, que é muito comum quando eu corrijo a prova, né? O aluno fez o cálculo e não tem nenhuma alternativa correta. Então, o que significa isso? A solução é refazer o exercício. Inclusive, o professor deu bastante tempo lá na atividade do colégio, tá? Bastante tempo para vocês fazerem com calma os exercícios. Tá? Por quê? Porque envolve essa parte de cálculo, a gente faz o cálculo. O detalhe, não usem a calculadora. Não use a calculadora. Lembre-se, no PAV, lembre-se, no Enem, não tem calculadora. Então, se você não treinar agora, vai chegar lá no Enem, que você tem 3 minutos e meio para fazer uma questão, você vai ter facilidade para fazer? Não, tá? Então, já coloque, não use calculadora. Se você usar calculadora agora, no futuro, com a mais absoluta certeza, você não vai conseguir fazer os cálculos, porque você fica dependente de uma máquina para fazer os cálculos, ok? Depois, na vida de vocês, né, na vida profissional, com certeza vocês vão usar o calculador, não se preocupem. Mas, a princípio, vocês têm que ir aí treinar os cálculos na mão, ok? É um pouco mais trabalhoso? Sim, é muito mais trabalhoso, tá? Eu coloco como exemplo, quando aula particular, né, eu tenho aqueles alunos que só sabem fazer cálculos usando calculadora. E tem aqueles alunos que se dão o trabalho ali de fazer os cálculos. O que eu verifico? Esses alunos que dão o trabalho de fazer os cálculos aí são muito mais, ó, ligados em termos de quê? De conhecimento, ou seja, são mais, né, mais ligados. Agora, aquele que sempre precisa depender de fazer o cálculo, né, são mais devagar em termos de aprendizagem. Então, você, ao praticar os cálculos, você está ali desenvolvendo o quê? O raciocínio. Multiplicado por 3, divide aqui, põe a vírgula para lá, põe a vírgula para cá. Então, é assim que se aprende, praticando, tá, pessoal? Bom, é a mesma coisa, essa é a aula mesmo. É o ideal que na parte da tarde vocês peguem esses cálculos e vocês refaçam esses cálculos. Aí vocês realmente estão estudando aí e está ocorrendo o processo de aprendizagem. Lembrando que, na minha concepção, tá, vocês aprendem muito mais no particular, ou seja, aqui o professor consegue colocar, organizar as informações para vocês, mas a aprendizagem é uma coisa individual, uma coisa pessoal. Então, o ideal é que você, na parte da tarde, separe 1 hora, 2 horas, mais que isso, não tem necessidade mais que isso, tá? Mas separe umas 2 horinhas na parte da tarde para vocês refazerem os cálculos, para fazer uma leitura, tá? Que é um momento ali individual, particular, é esse momento que ocorre realmente a aprendizagem. Bom, seguindo em frente, o professor já destacou, né, em termos de representação gráfica, então os gráficos vêm de formas diferentes, né, mas não importa como ele vem, sempre será o quê? Sempre no início da reação, nós teremos o reagente e no final nós temos o produto. Sempre vai ser assim.
O ΔH tem exercício que pergunta onde é que é o ΔH, se o ΔH é aqui ou o ΔH é aqui. Tem que estar bem ligado nesses dois itens. Tem que estar bem ligado nesses dois itens. Então, do reagente até o produto, é o valor do nosso ΔH. Então, toda vez que o ΔH for negativo, identificamos que esse gráfico aqui é um gráfico exotérmico. Toda vez que o reagente está em cima em relação ao produto, o gráfico é exotérmico. O que é esse EA aqui? Isso é energia de ativação. E sempre é a energia de ativação, que é uma energia mínima necessária para que ocorra a reação química, vai ser sempre do reagente até o ponto mais alto, ok? Mas isso é cinética, lá na parte de velocidade das reações. Bueno, e aqui é o caminho da reação, ou seja, o caminho da reação, ó, é esse caminho aqui. E lembre-se que esse ponto mais alto aqui, como é que a gente chama esse ponto mais alto? Complexo ativado. O momento exato onde o reagente se transforma em produto. No gráfico ao lado, repare que está representado de uma forma diferente. O que o professor quis destacar aqui? Ó? Dois gráficos escritos de formas diferentes, mas com a mesma leitura. Né? O que nós identificamos? Ó? Aqui está o reagente e aqui nós temos o produto. Agora o reagente está em cima. É a mesma coisa aqui, ó, está em cima. Então, é um gráfico o quê? Exotérmico. O professor destacou aqui, ó, gráfico exotérmico. Ok? E agora, e um gráfico endotérmico, ó, gráfico endotérmico. O reagente fica onde? Embaixo. O reagente, ó, fica embaixo. Aqui, ó. Repare que esse gráfico aqui, ó, é diferente desse gráfico. Temos novamente dois gráficos diferentes, né? Então, toda vez que o reagente estiver embaixo, endotérmico, ó, reagente embaixo, endotérmico. ΔH, ó, positivo, ou seja, ΔH maior que o produto. Lembrando que o ΔH vai ser sempre do reagente até o produto. Do reagente até o produto. A energia de ativação é diferente, é do reagente até o ponto mais alto ao caminho da reação. Ó. Isso é o que? A energia de ativação. O ΔH é sempre do reagente até o ponto mais alto. Ok? Então tá aí o gráfico endotérmico, reagente embaixo. Exotérmico, reagente em cima. Na reação exotérmica, a quantidade de calor inicial é maior que a quantidade de calor final, ou seja, a quantidade de calor do reagente é maior que do produto. E o contrário, na reação endotérmica, a quantidade de calor inicial é menor que a quantidade de calor final, ou seja, a quantidade de calor do reagente é menor que a quantidade de calor do produto. Pessoal, nesse exato momento, a professora vai dar 30 segundos para vocês escreverem a palavra presente. Nossa aula está terminando. 30 segundos. Esse momento de, lembrando que é o momento onde o professor consegue identificar quem assistiu toda a aula do início ao fim, tá? Quem não está em casa dormindo, está assistindo a aula. Ok? Escrever a palavra presente, todos. Então, vamos lá. Pessoal, repare que tem exercícios na química que são capciosos, são exercícios que são difíceis. Mas também tem coisas fáceis. Depois que você aprende a matéria, você vai verificar que a química, assim, enquanto você não aprendeu, é difícil. Mas depois que você aprende, você verifica, opa, não é tão difícil assim, é fácil. Repare nessa reação química. O que, que nós temos? Nós temos aqui o reagente, ó, hidrogênio, oxigênio, água. Em termos de mols, o que, que nós temos? Nós temos aqui 2 mols de hidrogênio, não aparece, é 1 mol de oxigênio, 2 mols de água. Ok, e toda vez que o ΔH é negativo, o que, que nós temos? Nós temos uma reação exotérmica. Existe calor negativo? Não, não existe calor negativo. Existe calor sendo liberado e calor sendo absorvido. Então, a gente sabe que está sendo o quê? Está sendo liberado aqui menos 500, está sendo liberado 572 kJ por mol. Ok. Agora, vamos ver o exercício. É correto afirmar que a reação é a letra B.
Ele está dizendo que essa reação química, ela é uma reação exotérmica. E é uma negativa exotérmica. Liberando, exotérmico libera. 572. Opa, tá certo. Para 2 mols de quem? De água. Ó, 2 mols de água libera quanto? Essa quantidade de calor. 2 mols de hidrogênio libera quanto? Essa quantidade de calor. Agora, 1 mol de oxigênio é que vai liberar essa quantidade de calor. Então, se a alternativa desse 2 mols de oxigênio, essa estaria errada. Ok? Repare que é bem tranquilo, bem de boa. Bom, pessoal, eu vou deixar isso para nossa próxima aula, tá? Porque o tempo que tem aqui não é adequado, tá? Para eu poder explicar a entalpia de ligação. Nós vamos concluir na próxima aula a parte de termoquímica e iniciamos aí a parte de cinética. O que eu antecipo para vocês? Nós vimos a entalpia de formação. Na entalpia de formação, vem o quê? Vem a substância, vem a substância e a quantidade de calor total. Vem a substância e a quantidade de calor total, ó. CO2 vale isso, a água vale isso, e aqui nós temos a nossa reação química. E o que a gente faz? A gente coloca a quantidade de calor de cada substância. Isso é entalpia de formação. Agora, na entalpia de ligação, não vem a quantidade de calor de toda a substância, mas mostra o que, ó, quanto vale cada ligação, ó. Carbono e hidrogênio vale 414, o carbono oxigênio vale 716, o oxigênio e hidrogênio vale 439. Então, repare que está mostrando a ligação. Então, nós temos um cálculo diferente da entalpia de formação. Até antecipo, né? A gente já viu, mas qual a diferença da ligação para a entalpia de formação? Qual fórmula que nós usamos? Nós invertemos a fórmula. Em vez de ser produto menos reagente, na entalpia de ligação nós usamos reagente menos produto. E aí nós temos que fazer o quê? Nós vamos pegar a substância e nós vamos montar essas ligações. Por exemplo, aqui, ó, do metano, o carbono está ligado com quanto hidrogênio? 4 hidrogênio. Então nós temos 4 ligações carbono e hidrogênio. Se uma ligação carbono e hidrogênio vale 414, então o metano vai ser o quê? Como é carbono ligado com 4 hidrogênio. Vai ser 4 vezes 414. Mas isso a gente vai ver na próxima aula, tá? Onde o professor vai mostrar com calma. Não dá para a gente aí explicar de uma forma rápida, que nem não acontece a aprendizagem, tá? Nós temos que ir indo na velocidade de vocês, ok? Então, o professor vai... Nossa aula já está terminando mesmo. O professor vai parar a apresentação. Quem não escreveu a palavra presente, escreve a palavra presente. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta?